Boa noite. Boa noite. Como estão? Tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindas para nossa meditação. Estou de cabelo novo, bem curto. Boa noite. De cabelo bem curtinho. Boa noite a todos. Oi, Gui, um beijo. Pois é, gente, cortei tudo. Cabelo mega curto. Mas eu gostei. Muito bom. Que bom, que bom. Eu gostei. Cabelo cresce, exato. Eu não tenho apego nenhum com cabelo. Toda vez que eu quis cortar, eu corto. Não tenho sofrimento. Porque eu acho que eu penso assim, uma hora cresce. Mas tá tudo... Eu gostei bastante. Então, obrigada mesmo. Muito bom. Começando a semana, então, aqui com vocês. E... muito bom, com muita alegria. Hoje começa, então, a nossa semana aqui pra gente meditar, pra gente conversar. Muito bom. Pois é, gente, pior é que depois que você corta o cabelo curto, é difícil você conseguir deixar crescer muito tempo, né? Eu, pelo menos, tenho uma limitação. Mas é isso, tá tudo certo. Muito bem. Então, desejo a todos um começo de semana abençoado e que seja uma semana muito iluminada para todos nós. Bom, hoje eu vou falar de um tema que talvez já tenha sido falado aqui bastante, mas como eu tô lendo um livro, toda vez que eu leio e começo a ler um livro, às vezes eu trago aqui pra gente conversar a respeito dele. E acho que são olhares que nos traz aprendizado, mas que eu sempre gosto de conhecer outros olhares, questionar esse novo olhar, se isso faz sentido, se não faz. E aí vou trazer aqui. Então eu tô lendo um livro que se chama O Sentido do Medo. E ele olha para o medo de vários lugares. E eu gosto de falar do medo de um lugar muito positivo. Porque hoje o medo se tornou um vilão, né, nas nossas vidas. Não que muitas vezes ele não seja. Sim, às vezes ele acaba, né, sendo realmente um vilão. Mas acho que cabe a nós entender que ele é uma emoção, como é a alegria, como é a tristeza, como é tantas outras emoções que o ser humano sente. E o medo, ele, como a gente sabe, ele é necessário, né, para a nossa vida. E então, quando eu vejo, principalmente hoje nas redes sociais, as pessoas falando nunca mais sinta medo, né, elimine de uma vez por todas o medo. E eu falo, nossa, né, como se fosse possível isso. E eu nem acho que é necessário realmente a gente aniquilar esse medo, porque o medo, ele é importante. E a questão para nós é só conseguir
lidar. A questão não é, a gente precisa eliminar nada, a gente precisa aprender a lidar com aquilo. Aprender a lidar com a ansiedade, aprender a lidar com o medo, aprender a lidar com todas as emoções, com a raiva e por aí vai. O problema não é a emoção em si, o problema é como eu lido com aquilo que está aqui. Então, quando as pessoas falam sobre eliminar alguma coisa, o medo principalmente, eu falo, pra quê? Então não é isso. Então, parece que hoje existe exatamente esse ideal, que o ser humano deve viver sem medo. Esse ideal de um ser humano viver sem medo. Será que isso é possível? Para mim, que estou desse lado e que trabalho tanto as emoções, para mim não faz muito sentido buscar esse ideal, sabe? Para nós, da psicologia, isso realmente é uma coisa muito, não faz muito sentido, né? Muitas vezes, para a gente lidar com medo, e hoje o medo se torna, a gente fala tanto de medo, tanto de buscar esse ideal de um ser humano sem medo, que a gente vai encontrando outras maneiras também da gente conseguir falar sobre o medo, porque até para a gente conseguir reconhecer o medo é ruim, porque a gente está criando esse ideal de ser humano, de que só o ser humano que não tem medo é bom, e não existe isso, né? Então a gente tô vendo que estão encontrando muitas expressões para encobrir o medo. Então a gente fala de tensar, tô tenso, tô nervoso, tô com um aperto no peito, tô ansioso, e, enfim, tantas outras palavras aí. E é tão difícil a gente realmente reconhecer, eu estou com medo, Porque mais do que nunca hoje se cria esse ideal desse ser humano de viver sem medo. Gente, por quê? Pra quê? Vamos questionar um pouco isso, E então, quando eu começo a encontrar maneiras de encobrir esse medo, de não reconhecer, inclusive pela própria expressão, realmente, já é uma maneira de eu lidar com medo, mas não sei se é uma maneira muito positiva. E aí eu não designo, o medo diretamente. Eu fico encontrando outras maneiras aí de realmente lidar com ele diretamente, tá? Só que aí eu sempre falo aqui, sem reconhecer qualquer coisa, é impossível eu conseguir lidar com aquilo. Então, sem reconhecê-lo, é impossível, inclusive, eu aproveitar a função importante que ele exerce sobre a nossa vida. Porque se eu não reconheço, é claro que eu sei que existe um medo num nível muito, muito grande, que sim, ele bloqueia, ele paralisa, ele traz realmente, o medo é uma emoção. E toda vez que eu tô falando em emoção tá no corpo, ela se manifesta pelo corpo. Então, para alguns, batedeira, dor de estômago, frio na barriga, a voz, não sai, e por aí vai, para cada um. E é importante a gente começar a reconhecer como que o medo se manifesta no meu corpo, para eu saber que aquilo de fato é medo, tá? Então, mas sem isso, sem esse reconhecimento, eu não tenho como fazer alguma coisa. E aí, se eu fico encobrindo isso, eu não vou entrar em contato com esse medo. E acho que o mais importante, a partir do reconhecimento desse medo, tá? Eu estou com medo, eu não sou o medo. É sempre importante, entender que aquela situação me dispara, me traz o medo. E eu preciso começar a conversar com esse medo.
É só na conversa com o medo, é só nessa troca, nesse entendimento que eu vou começar a fazer a descoberta através dele, né? Por que ele aparece nessa situação? O que essa situação traz para mim? Qual é o que está por trás desse medo, né? Então, eu preciso começar a fazer essa conversa íntima, né, com as minhas emoções. Só assim eu vou conseguir começar a ouvir o que o medo de fato, por que ele está presente ali? Ele tem um sentido de estar ali, porque senão ele não ia aparecer, certo? Se ele aparece, é porque ele está querendo, de certa forma, né, me proteger ou me dizer alguma coisa. E é exatamente isso que eu preciso conseguir fazer essa conversa, né? Tem a frase, né, do Jung que fala: onde está seu medo, é aí que você tem tá aí a sua tarefa. Que é você fazer todo esse processo. Só que sem esse reconhecimento, se você ficar na busca desse ideal, desse ser humano que vive sem medo, como é que eu vou lidar com ele se eu não reconheço, né? Então começa por aí, né? DRs, gostei disso, Kátia. Vamos começar a estabelecer umas DRs aí com as nossas emoções, acho que é importante. É claro que quando a gente está falando de medo, como eu falei antes, existem situações e eu preciso começar a entender quais são os gatilhos, os meus gatilhos para esse medo aparecer, né? Então, quais são realmente as situações mais assustadoras, né? Que me colocam muito numa sensação de ameaça, o que mais? E o livro, ele traz uma discussão muito assim, de que quando existe uma situação de medo, na qual esse medo ele está realmente muito elevado e eu já não consigo trazer mecanismo para lidar com ele, a gente se perde nessa situação. E quando eu me perco nessa situação, eu deixo de ser eu mesma, é como se eu estivesse perdendo o meu eu, né? Eu faço essa fragmentação, porque eu fico totalmente perdida ali, né? Então é como se ocorresse realmente uma perda de identidade ali. E aí realmente, aí ela me bloqueia, a gente acaba não tendo muito controle, né? Realmente da situação e muito menos desse medo, tá? Mas ao longo do nosso semana aí eu vou falando sobre os enfrentamentos, sobre o medo, mas principalmente, exatamente, gera insegurança, e a insegurança ela vai atuar na autoestima e por aí vai, né? Então às vezes acaba virando um ciclo muito grande, e é por isso que acaba virando às vezes uma coisa maior do que realmente é. Mas por isso que eu volto a bater nessa tecla. Eu preciso começar a entender os meus medos, né? Um dos meus medos era esse, falar aqui, falar para qualquer tipo de público, porque eu tenho uma tendência ao perfeccionismo, e aí eu tô sempre me cobrando, eu tô sempre querendo, e aí o medo mesmo era o medo, né, de errar, o medo de... E aí mas eu precisei entrar em contato com esse medo para eu conseguir estar aqui, né? Então é necessário a gente conseguir entender o que o medo ele tá querendo nos dizer. Ele aparece por algum motivo, e esse motivo ele tá relacionado à minha história, às minhas vivências, aos meus traumas e por aí vai, tá bom? Então vamos começar a entender o que esse medo tem a nos dizer, tá bom? Então vamos perguntar para esse medo qual é a mensagem, né, que ele quer passar, tá bom? Mas vamos meditar, porque já falei muito. Então vamos lá. Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, queixo alinhado,
Relaxe os ombros, relaxe as mãos sobre as pernas. Respire, traga a sua presença. Eu vou colocar música para a gente começar. Respire bem profundo. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior e volte o olhar para dentro de si. Então respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire profundo nesse lugar. Sinta a amorosidade, a segurança. Então vai relaxando qualquer ponto de tensão que existe em você. E assim você vai serenando os seus pensamentos. E vai se mantendo presente através da sua respiração. E lembre que quanto mais amorosa for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração e quanto mais profunda for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Deixe que cada respiração te conduza para um espaço interno de calma e de presença. E por uns instantes, o convite é que você possa permanecer no seu silêncio, na conexão com você mesmo.
E por alguns instantes, inspire profundo. Se for confortável, prenda o ar contando até 3 e expire lentamente contando até 6. Continue respirando profundo, devagar. Respire. E é nesse espaço seguro, nesse espaço interno de calma, nesse espaço de amorosidade e não de julgamento, que eu te convido a reconhecer os seus medos. De onde vem esse medo? Pergunte a ele o que ele tenta te dizer. O que o seu medo quer te dizer. Porque podemos olhar para o medo como um mensageiro. Um mensageiro que traz à tona inseguranças, trauma não resolvido e até mesmo amor profundo por algo ou por alguém que eu temo em perder. Então o convite é que você possa visualizar, sentir o medo como uma névoa. Então imagine, visualize e sinta uma névoa cinza. Uma névoa mais densa, mas que você pode atravessá-la. Então, inspire profundo e comece a caminhar por essa névoa,
E à medida que você caminha, você acessa cada vez mais a sua coragem. Apesar dessa névoa ser densa, você é capaz de ver através dela. Você é capaz de se mover através dela, mas principalmente você é capaz de transformá-la. E à medida que você caminha, essa névoa vai se dissipando lentamente. Vai se dissipando lentamente à medida que você caminha, à medida que você respira, liberando-a do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Respire profundamente. Abra espaço para reconhecer o medo, acolher, ouvi-lo. Porque no coração do medo há um convite para a autotransformação. E o medo acolhido com amor, com compaixão, pode ser um aliado. Um guia que nos mostra para onde precisamos olhar, um guia que nos mostra onde precisamos crescer. Respire profundo, devagar e amorosamente. Permita sentir que o medo faz parte da sua jornada e que esse medo nunca vai definir quem você é. Mais uma vez respire, integre no seu coração aquilo que foi útil, aquilo que foi bom para você. E a partir da sua respiração, traga a atenção para o momento presente. Traga atenção para o seu corpo e bem devagar, no seu ritmo e no seu tempo, você vai gentilmente abrindo os olhos. Muito bom. Eu sempre falo
uma frase para os meus clientes, né? Para a gente conseguir visualizar esse medo como uma névoa. E a névoa, muitas vezes ela tá ali muito densa, a gente não consegue ver, mas é a partir da sua luz. É a sua luz que vai dissipar essa névoa. Então começa também com você, mas eu preciso entender o que esse medo tá aí, o que ele tá fazendo aqui, o que ele quer me dizer, tá bom? E aí entra em contato com essa luz que vai te fazer enxergar, fazer dissipar toda essa névoa, tá bom? Muito bom. Muito beijo no coração. E até amanhã, então, nos encontramos aqui pra gente continuar nossa semana. Então, uma boa noite, uma linda terça-feira a todos e até amanhã.